Primeiro, boa noite para o nosso amigo Tita. Seja bem-vindo, Tita. Olá, boa noite, Roberto. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo e irão nos assistir mais tarde. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, falando do nosso trabalho desenvolvido na cidade, né, em tempos difíceis de pandemia. Queríamos estar falando de coisas melhores, mas o momento pede, né? Infelizmente o momento pede para estarmos falando de fome, de situação de vulnerabilidade, mas também tem muita coisa acontecendo. O brasileiro se mostra mais uma vez um povo solidário, um povo que se preocupa com o próximo, e talvez seja esse o maior legado que ficará num pós-pandemia, né? É verdade. E hoje eu vi uma história muito legal, quero repetir aqui com relação à escolha de vacina. Que tem muita gente que, eu só tomo AstraZeneca, eu só tomo Coronavac, eu tomo só da Janssen. Nós estamos num barco e esse barco está afundando. Se a gente cair na água gelada, a gente vai morrer. Isso seria a mesma coisa de você escolher o colete. Eu quero o azul, eu quero o amarelo. Não, esse daqui não é confiável. Pessoal, não tem nesse momento colete para todo mundo ao mesmo tempo. Então pegue o seu colete e tente se salvar. Mas a qualidade do outro melhor, ninguém sabe ainda. Foram feitos agora, ninguém sabe. Então use essas vacinas que chegaram até nós, porque quando você toma, você não cuida só de você, você cuida de você e cuida do outro. Da mesma forma que eu falo que usar máscara é um ato de amor ao próximo. Bom, agradecer aqui ao nosso amigo Tita. Como você mesmo disse, a cada dia que passa as pessoas acabam, mais pessoas sofrendo com diversos problemas causados por essa pandemia, né, Tita? Sim, com certeza. E quando se falamos em dificuldade, se a classe média, se o asfalto está tendo dificuldade com os aspectos que a pandemia trouxe, quem dirá o pessoal do território mais vulnerável, né? Que a base da pirâmide, que é a que mais sente esses efeitos que a pandemia trouxe, né? Você falou de barco, de jogar boia. Na verdade, estamos numa tempestade, porém nem todos estão na mesma embarcação, né? Tem pessoas que nem mesmo estão em alguma embarcação, e quando chega algum auxílio, alguma ajuda a essas pessoas, é como se você estivesse jogando uma boia para essa pessoa que está no meio da tempestade, à deriva, está ao mar, e você tenta resgatar, mas de uma forma momentânea, é uma situação momentânea. Você está ajudando aquela família por 5 dias, por 7 dias, mas logo essa sua ajuda vai acabar e ela vai necessitar de nova ajuda. Então, por isso são várias campanhas sendo desenvolvidas no país, não somente pela CUFA, mas por muitas outras instituições responsáveis, né, de renome nacional, onde estamos, né, diminuindo esses impactos, né? Mas é muito difícil, por muitas vezes a ajuda, a doação, ela finda, ela acaba e a fila continua. Ou seja, algumas vezes você tem que fazer uma opção entre atender o seu João ou a Dona Maria, porque você não tem quantidade suficiente para atender os dois. Mas a gente temos também muitos relatos na favela, a gente presencia muitos exemplos onde as pessoas que recebem a doação, elas dividem com seus pares, dividem entre a própria favela, né? Tem até um grupo numa determinada favela onde eles trocam alimentos, né? É muito interessante. A pessoa, eu estou com arroz sobrando, a outra, eu estou faltando arroz, e eles mesmos fazem essa troca, né? Mas antes que toda a favela, todo esse território, né, tivesse a capacidade, né, socioeconômica de, num momento de pandemia, não precisar estar na fila da cesta básica, e as instituições como a CUFA também não precisaria estar
defronte a essa situação, na linha de frente, fazendo esse auxílio, né? Uma coisa bacana, que no começo eu tinha medo, era que a CUFA também, com o tempo, fosse diminuindo ou fosse desanimando. Vocês continuam acelerados? Isso, a CUFA continua acelerada. Desde a última vez que estivemos aqui no programa, foi lançado o Band Abraço, né, numa campanha, né, oxigenada muito pelo Datena na Band. Depois também montou-se uma ação, uma campanha com Panela Cheia Salva, onde vários artistas se engajaram nesse projeto, juntamente com a chancela da Unesco, com a Gerando Falcões, com a União SP e com a Frente Nacional Antirracista. Essas campanhas, elas oxigenaram bastante o nível de doação, onde até o início dessas ações estávamos mobilizando 20 milhões de reais em cestas básicas, né? Hoje esse valor está em 120 milhões de reais mobilizados. O site ainda não está atualizado. Ontem tivemos uma grande doação, se não foi a maior, é uma das doações recordes, se falando de trabalho contra a fome, de guerra contra a fome da Vale, né? Onde ela doou 45 milhões em cestas básicas para a CUFA, num montante que vai atender por 6 meses um quantitativo de famílias. Então, é uma doação substancial, porém sabemos que a demanda é muito maior do que a receita, né? Então, a Gildete Lima está falando que a comunidade carente é a que mais sofre com essa pandemia, porque além de faltar comida, falta emprego, falta um monte de coisa, e é realmente bastante difícil. E depois de um ano, além das pessoas que já estavam numa situação difícil, outras, devido à falta de emprego, também acabaram caindo numa situação muito complicada com falta de alimento, né? Sim, em 2019 o IBGE, os dados do IBGE davam conta que 13,5 milhões de pessoas estavam em situação de extrema pobreza. Situação de extrema pobreza, ou seja, cada uma dessas famílias recebe um valor inferior a R$ 256. Mês. A última pesquisa do IBGE, esse índice ele saltou para 28 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, ou seja, o auxílio emergencial que o governo dá. Hoje, se eu não me engano, o último auxílio foi de R$ 250, ou seja, ele auxilia a pessoa a ficar na situação de extrema pobreza, ele não tira a pessoa da situação de extrema pobreza. E 70% dessas pessoas, em algum momento, num período de 15 dias, teve insegurança alimentar, ou seja, em um dia, dentre 15 dias, ela teve a possibilidade de passar fome, sem contar aquelas que possivelmente tenham passado fome. Então é um dado num país considerado celeiro do mundo, onde a exportação alimentícia bate recordes, sustenta um valor significativo no PIB do país, ver pessoas, brasileiros ou brasileiras, em situação de insegurança alimentar, dói de verdade, porque a fome ela estressa, a fome tira a paciência, tira a paz e tira a perspectiva, né? O que pode levar um país como o nosso a um caos social, né? É impressionante, é verdade o que o Tita está falando. Nosso país, ano a ano, quebra recordes e recordes de safra, né? Porque cada vez aumenta mais, cada vez é mais comida exportada, é uma coisa maluca. E mesmo assim tem tanta gente morrendo de fome no nosso país ainda. Existe uma falta de divisão terrível. O empresário José Roberto Lapetina conosco, o presidente do PTB Guarulhos, Roberto Pezão, também está aqui. Obrigado a todos vocês.
Manuel Fernando, lá dos Malvinas. Opa, obrigado, hein? E a Gildete está falando, não importa a marca, precisamos nos cuidar. Ela ainda fala, infelizmente, a Gildete, né? Infelizmente, esse valor do auxílio mal dá para pagar a água, a luz e ainda comprar alimentos. Triste é a história do nosso país. É incrível, mas digamos R$300 para uma família. O gás, 85 conto eu paguei. Eu paguei 85 conto aí. Aí tem aluguel, tem água, tem luz. Às vezes a pessoa está saindo procurando para trabalhar, tem um café, tem um leite. Nossa, é muito pouco mesmo. É muito pouco, né? E sem contar que muitos trabalhadores viviam de serviços informais, né? Que perderam esses serviços. Outros que fazem o serviço essencial, né? Chamado serviço essencial, que tiveram na linha de frente da pandemia. Esses propriamente vende o almoço para comer a janta. Se caso eles perderem também esse trabalho por 1, 2 ou 3 semanas, eles também vão cair nessa situação e vão precisar também entrar na fila de instituições como a CUFA, como tantas outras que está fazendo esse trabalho necessário, né? Que também não nos orgulha o trabalho, o empenho, a capilaridade, todo o alento que a gente leva para essas pessoas, mas antes que o nosso povo, os nossos pares, não necessitassem dessa forma, né? Então, por isso eu acho que a gente precisa sempre do engajamento, né, de todos os níveis, os setores da nossa sociedade, o executivo, o terceiro setor, o setor privado, de forma que para as próximas gerações, espero que a nossa geração não passe mais por nenhuma pandemia, algo parecido do que está acontecendo nesse momento, mas que no futuro os nossos filhos, os nossos netos, caso passe por uma pandemia, os nossos pares, do nosso território não passe por essa necessidade, porque é complicado, né? A CUFA está fazendo alguma movimentação específica para arrecadação de alimentos? Quem quiser arrecadar, como é que faz? Sim, quem quiser ajudar na arrecadação, né? Sim, estamos numa campanha agora, Mães da Favela Futebol Clube. Essa campanha nasceu através de uma parceria que tivemos com o Corinthians Paulista, onde ele abriu as portas do seu estádio, a Arena Neoquímica, onde saímos com uma meta de arrecadação de 200 toneladas de alimentos e no final arrecadamos 607 toneladas, né? Dessas 607 toneladas, 5 toneladas aproximadamente foram distribuídas nas nossas cidades, em algumas favelas, né? Partindo desse sucesso de arrecadação, né? Fazendo sempre a observação que parece muito esse quantitativo, mas a demanda ela é muito grande, não supre a quantidade de pedidos que chegam para a CUFA, chegam para todas as lideranças de todas as favelas às quais a CUFA se faz presente. Lançou-se a campanha Mães da Favela Futebol Clube a nível nacional. Hoje estamos com mais de 250 clubes envolvidos diretamente nessa ação. Todos os grandes times de todos os estados, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, o Internacional, todos, Fortaleza, Ceará, estão envolvidos e engajados nessa meta que é arrecadar 100 milhões em uma semana em doações de cestas básicas, né? E Guarulhos também não poderia ficar de fora. Daí estivemos falando com as 3 agremiações profissionais da cidade, o AA Flamengo Guarulhos, a Uimpro Guarulhos do futsal e o Guarulhos GRU também do futebol de campo. Com a maior receptividade de todos os presidentes, sem nenhum tipo de rivalidade, todos aceitaram, estamos todos engajados nesse projeto de arrecadar alimentos donativos para estar sendo distribuído para as favelas da nossa cidade. Estamos com os portões abertos do estádio do Flamengo, né?
aberto para receber a doação dos munícipes, de todos os moradores, dos vizinhos do Flamengo, de todos os empresários que possam estar nos assistindo, se sentir no coração de fazer a doação, pode ter certeza que a sua doação chegará na mesa de um guarulhense ou de uma guarulhense que nesse momento esteja em situação de vulnerabilidade, esteja precisando. E também temos as nossas redes sociais que podem acessar o www.mãesdafavela.com.br. Lá tem os dados da conta da CUFA, tem as nossas prestações de conta, né? E estamos nesse trabalho aí, vamos que vamos, vai dar... E é extremamente importante. Hoje nós temos centenas de favelas na cidade, não? Sim, os últimos dados que eu vi de favela, ele estava em 165 ou 163. E ela vai de um ponto a outro da cidade, vai da Vila Galvão até a Vilani, da Ponte Grande até a Soberana. O engraçado a gente tem que ficar meio... entender o que é esses dados oficiais do que é a favela. Porque o IBGE entende quando você coloca um asfalto e coloca uma luz de mercúrio, essas pessoas saem de situação de favela, né? Mas o transporte público ainda não chega nesses locais, o saneamento básico, a educação, cultura, esporte, lazer, então ela somente pavimentou, trouxe a iluminação, deu um aspecto que é necessário, é importante, é um salto, porém a situação que pode levar ela a sair dessa situação de vulnerabilidade ainda não chega, ou seja, ela ainda fica privada das oportunidades e possibilidades que quem está no asfalto, quem tem uma educação de melhor qualidade, tem a oportunidade maior, né? Sai na frente, né? Quando a gente fala de meritocracia, eu não acredito em meritocracia quando os níveis são desiguais de concorrência. É fato que quem mora na favela tem um estudo inferior quando ele vai competir com quem é de uma educação melhor, de uma escola particular. Essa pessoa vai sair na frente sempre da favela. Então a concorrência vai ser desigual, né? Então por isso a gente sente muita falta de preto e favelado nas formaturas, de grandes instituições de ensino, como o USP e escolas federais, etc., né? Associação Esportiva Seringa, CUFA, trazendo um pouco de esperança para as famílias mais carentes. Também a esperança nos ajuda a viver, que está realmente muito complicado. Quando ele fala de educação, eu acho extremamente importante a educação, tanto que eu gosto muito de alguns trabalhos, feito Pimentas, Cocaia, tem algumas regiões, que são os cursinhos comunitários. Esses cursinhos comunitários, eles acabam conseguindo dar um apoio muito grande para os jovens periféricos, os jovens que moram mais na periferia. É o caso também de começar a olhar com muito carinho esses cursinhos comunitários, esses cursinhos vestibulares feitos para os jovens mais carentes, viu, Tita? Sim, sim. Vivemos num mundo, num país, né, onde as nossas raízes são escravocratas, né? Onde a favela tem pouca oportunidade, tem pouca possibilidade, onde o preto foi cerceado há muito tempo de várias situações, né, socioeconômicas, né? Então muita gente fala contra a cota, mas a cota nada mais é do que uma reparação do que foi cerceado lá no passado, né? Então onde muito menos a sua crença religiosa, a sua profissão de fé, o nego não tinha o direito de fazer. Então tinha que ir pro mato, para cima dos morros, para poder exercer a sua profissão de fé, né? Então precisamos, né, atingir esses territórios, né, levando educação, cultura, esporte,
lazer e tirar esse estigma de que favela é sinônimo de tragédia, violência, né? A favela, na verdade, a gente entende que a favela tem seus problemas, assim como o asfalto tem os seus problemas, mas se a gente olhar na história, a favela ela é vítima das suas próprias, das mazelas que existem no seu interior, porque na favela não existe refinaria de pó, na favela também não existe uma fábrica bélica onde se produz fuzil. Na verdade, esses objetos, essas substâncias são colocados num território que certamente não são ocupados pelos poderes que deveriam ocupá-los esses territórios, aí poderes paralelos acabam tomando parte desse território e fazendo desse território as suas mazelas, né? Faz desse território... Tá certo. Deixa eu passar aqui que a Cindy está falando só a verdade. Precisamos aprender com o presidente e aplicar melhores estratégias e prevenções futuramente. Ela concorda. Já do outro lado, o nosso amigo empresário José Roberto Lapetino está dizendo: discordo das colocações do entrevistado. É bom aqui que a tribuna é livre, né? Sim, Só que, Lapetino, você não falou exatamente o que você discorda dele, ou se você discorda de tudo. Você está dizendo aqui que discorda das colocações, então deve ser discordar de tudo que ele falou, é isso? Bom, vamos ver. Aliás, você está me devendo uma entrevista, Lapetina. Vamos trazer aqui também para colocar as suas posições aqui no nosso programa. Vamos agradecer ao nosso amigo Tita, da CUFA, e sempre que ele pedir, estamos aqui. Vamos reafirmar o projeto que vocês têm nesse momento para as pessoas se engajarem. Vamos lá. Mães da Favela Futebol Clube. Opa. Estamos lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, lá no Flamengo. Lá no Flamengo, na rua Francisco Fute, sem números. Estão aguardando a sua doação e possa ter certeza que a sua doação vai chegar na mesa de um guarulhense ou de uma guarulhense que esteja precisando. Estamos engajados nesse projeto, já começamos a receber essas doações. Estamos lá até domingo, dia 27, a partir das 9 horas da manhã até as 17 horas, aguardando a sua doação e o seu alimento, que fará toda a diferença na vida de algum E não guarulhense. tem quantidade, qualquer quantidade será bem-vinda. Isso, talvez aquele pacote de arroz que de repente esteja sobrando na sua despensa, com certeza aquele pacote de arroz que está faltando na mesa de um brasileiro que esteja com criança em situação de vulnerabilidade. Então vamos ajudar, o povo brasileiro é solidário, Guarulhos é solidário, e vamos aí, fazendo o bem sempre, sem olhar a quem. É isso daí. Tita, obrigado mais uma vez. Agradecer a todos que nos acompanharam aí. Sempre quando o Tita precisar, traremos ele aqui. E pedindo para você, sobrou não, né? Negócio de sobra não. Porque o pobre, ele nunca sobra, né? Na verdade, ele divide o que é dele, né? Sim. Então, se você puder dividir um pouquinho aí. Tem tanta gente querendo fazer regime, né? Coma menos e pega o que você não comeu, você já pega e pensa em dividir também. Enquanto você está fazendo regime, tem muita gente aí passando fome. Então vamos cuidar. Obrigado, Tita. Quem quiser falar com você, só acessar @CUFA_Guarulhos, lá pode chamar a gente no Message, e lá também tem o nosso telefone celular, que estaremos sempre dispostos a receber alguma doação, alguma crítica, alguma sugestão, e também alguém que queira participar do projeto, ser um voluntário da CUFA Guarulhos na nossa cidade.